Boa noite. Vamos aguardar o pessoal entrar. Hoje vamos falar sobre como lidar com emoções desafiadoras. Oi, Diego, seja bem-vindo. Vamos aguardar um pouquinho mais o pessoal entrar e já começamos a live. Oi, Ale. Bem-vindo. Excelente noite. Vocês que entraram, se vocês quiserem compartilhar a live com algumas pessoas que vocês achem interessante, compartilha, porque aí o pessoal vê que eu tô online e entra aqui. Ai, obrigada. Mudei o visual. Sou irmão da palestrante. Mais uns 2 minutos. E já começamos a live. Fiquem à vontade para participar, fazer perguntas, compartilhar. Mais um minutinho a gente já começa. Vocês só testando aqui o vídeo, o microfone, vocês estão me ouvindo bem? Me vendo bem? Bom, deu nossos 3 minutinhos, eu vou começar então. Qualquer coisa, qualquer falha aqui no vídeo, no áudio, vocês me comuniquem, tá? Hoje a gente vai falar sobre como lidar com emoções desafiadoras, né? Emoções, por que eu trouxe, né, esse tema, além do pessoal votar ali, é um tema que, bom, é uma vivência humana que nós não escapamos, né? Ela nos atravessa e acaba desafiando sempre a gente a quê? Então, lidar com emoções desafiadoras, normalmente são que emoções que vão desafiar a gente? Quais são as emoções? A gente se sente desafiado pela alegria? A gente se sente desafiado pela realização? Nós nos sentimos desafiados pelo sentimento de amor? Às vezes sim, né? Mas pelo sentimento de paz, pelo sentimento de gratidão? Não. Normalmente nós somos desafiados por emoções como insegurança, sentimento de insegurança, por sentimento de raiva, por sentimento de ansiedade. Nós somos desafiados por um sentimento de incerteza. Nós somos desafiados também por sentimentos de angústia, sentimentos de tristeza. Então, essas são as emoções que nos desafiam. Por que eu coloquei ali, o pessoal colocou emoções negativas, eu gostei de transformar em emoções desafiadoras. Porque toda emoção, ela tem um potencial de ou afirmar e fortalecer a nossa convicção sobre algo, ou de nos ensinar algo. Então, a gente pode dizer que as emoções desafiadoras, elas nos movimentam para um aprendizado. E como que esse aprendizado acontece, né?
a gente não tem uma cultura que nos diz, né, nos educa na relação emocional. Essa cultura normalmente é ensinada em palestras de psicologia, dentro de saúde mental, na área da saúde ou no consultório de psicoterapia, tá? Mas como lidar com as nossas emoções desafiadoras? Como aprender com elas? Como conseguir usá-las dentro do nosso processo de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento profissional, né? Como utilizá-las para nos favorecermos. O que são as emoções? O cérebro, eu já falei aqui em outro momento, mas eu acho que é importante refletir sobre isso. Isso é uma coisa que eu sempre busco trazer. O cérebro emocional é o cérebro límbico, que é responsável pelas nossas emoções. Antes de nós desenvolvermos a nossa razão, o cérebro límbico ele foi responsável pela sobrevivência e adaptação da nossa espécie através do tempo. Então as emoções, elas têm um caráter mais instintivo, mais impulsivo, mais instintual. E elas ainda fazem parte desse repertório de construção da nossa vida. Hoje eu posso dizer que eu atendo no consultório pessoas que chegaram num ponto de ignorar as próprias emoções, dos quais elas começam a se sentir ameaçadas, né, até pelas escolhas que elas fizeram. Pessoas que estão dentro de um estilo de vida que, apesar de emocionalmente estar sendo avaliado por elas mesmas como fazendo mal, elas permanecem. Então, culturalmente, ainda existe muito essa influência de descartar o emocional, de desconsiderar o emocional, de utilizar somente a razão, justamente por uma falta de conhecimento de como lidar com emoções que são complexas, com emoções que envolvem, né, um entendimento ali, uma avaliação, né, os sentimentos de como a gente tem vivido, né? Então, primeiro eu vou diferenciar ali o que é emoção e sentimento. Emoção a gente sente no corpo também, né? Não é só psicológica, é fisiológica. Então, quando nós ficamos ansiosos, nosso corpo se prepara para enfrentar ou fugir de uma situação. Então, nosso coração acelera, a pressão sanguínea, né, vai aumentando. A gente fica mais tenso, os músculos eles ficam em estado de alerta e a nossa mente ela fica mais sensível a estímulos, porque ela está em estado de alerta, né? Qualquer sinal de ameaça, ela já vai colocar a gente ou numa atitude de luta ou numa atitude de fuga, tá? Então isso faz parte do nosso repertório de sobrevivência. A tristeza, nós sentimos tristeza e a tristeza ela permite que a gente coloque a gente alivie as nossas dores, a gente alivia nosso repertório, nosso peso sentimental. Então nós choramos, nós nos sentimos tristes porque nós perdemos alguém, nós nos sentimos tristes porque nós não conseguimos conquistar um objetivo ali, nós sentimos tristes porque alguma coisa aconteceu dentro do nosso caminho que não nos permitiu ir além. Então, como planejado. Então, a tristeza ela tem esse papel de reconhecer o que é importante para você e lamentar e expressar, né, essa falta que também conecta, né? Porque quando nós nos sentimos tristes e compartilhamos né, nas situações ali específicas de maneira assertiva, nós conseguimos nos conectar e sinalizar o que é importante pra gente. As emoções, além de elas identificarem valores pessoais e o que é importante pra você, elas também vão te dizer o que é importante pra você, o que você avalia daquele ambiente que te faz bem, que te faz mal, por quê, quais são suas limitações a respeito daquilo. Você precisa expandir seu repertório comportamental para talvez se adaptar àquela condição que é importante para você. Porque afinal de contas, não é só isso. Ah, não, esse ambiente não faz bem pra mim. Então, sei lá, não vou evitar esse ambiente. Não é sobre isso, né? Às vezes, esse ambiente não faz bem pra mim por quê?
eu tenho dificuldade de aprender o que eu preciso aprender para atravessá-lo. Às vezes você não vai permanecer ali, mas ele é uma porta aberta para você chegar aonde você precisa chegar. Então, o que você vai fazer com essa emoção de, eu não gostei muito daqui, por quê? Eu tenho dificuldade de me comunicar, eu tenho dificuldade de expressar o que eu sinto, eu tenho dificuldade de falar não, eu tenho dificuldade de administrar o que eu preciso administrar, eu tenho dificuldade... Aprenda. Ele é uma ótima oportunidade para você aprender a desenvolver coisas que você ainda não aprendeu, que você não tem bem desenvolvidas, né? Então, as nossas emoções desconfortáveis, elas vão dar um impulso, né? Eu acho que nem o impulso inicial eu vou falar disso posteriormente, mas elas são uma porta de abertura para aprendizagem. Aprendizagem através da experiência. E quanto mais nós construímos através dessa experiência, às vezes até de maneira estratégica, que é o que a gente trabalha no consultório, a pessoa ela tem um repertório, um complexo de emoções, pensamentos, crenças, sentimentos ali em relação a alguns gatilhos que sinalizam um motivo psicológico por trás de tudo aquilo que gera ansiedade para ela. Então, como que está organizados esses elementos psicológicos dessa pessoa, de maneira que aquela situação, o que ela entende daquela situação e como ela pode se confrontar, né? O que ela precisa confrontar, o que a mente dela coloca como ponto de confronto nela mesma, para que ela possa superar isso, superar a si mesma, tá? Não é a situação externa, mas sempre a nós mesmos. Então, as emoções, elas fazem parte de um repertório mais fisiológico, né, e psicológico de enfrentamento das situações, né? É uma resposta emocional em prol da nossa sobrevivência, do nosso bem-estar. Os sentimentos, eles são diferentes das emoções. Os sentimentos, eles são mais complexos, porque, por exemplo, eu vou viajar de avião. Então, nessa viagem, eu tenho medo de avião. E eu realmente tenho medo de avião, gente. Entrei no avião, comecei a me sentir ansiosa, como se pensando que várias coisas poderiam acontecer por causa da altura, porque tenho medo de altura, porque... Ok, tá. Como que eu vou lidar com isso? Ali dentro do avião, como que eu confronto isso? Né? Eu tenho uma construção sobre voar, sobre viajar de avião, que é uma construção de ameaçadora. E se o avião cair? Se acontecer um acidente? E se o tempo mudar? Como que eu vou sobreviver aqui? Me sinto ameaçada. E isso acaba predominando ali naquele momento. Como que eu confronto isso? Construindo novas memórias, né? É uma técnica que a gente usa em psicoterapia, né? A construção de novas memórias. Eu fujo do avião e se eu precisar viajar, meus pais moram em outro estado. Se eu precisar viajar, trabalho. E é um trabalho que eu amo, mas a viagem pega pra mim. E se eu precisar viajar com a minha família? Se eu precisar viajar pra alguma coisa muito importante, o que eu vou fazer? Né? Então, às vezes, a vida ela vai colocar situações no nosso caminho que a gente vai precisar se confrontar com a gente mesmo. E quando nós evitamos nos confrontarmos com nós mesmos, a longo prazo, essa situação ela se torna inevitável, né? Ou nós adoecemos ou nós confrontamos. Então, o sentimento, ele é uma construção, percebe? Quando eu tenho medo de avião, eu construí ideias de ameaça em torno da experiência de viajar de avião. Então, são um conjunto de ideias, é um conjunto de emoções que desperta essa ansiedade, é um conjunto de crenças, o avião vai cair, eu não vou ter saída, né? Então, é um conjunto de elementos psicológicos que vão formar um sentimento. Eu tenho medo de andar de avião. Quando eu vou, me sinto ansiosa. Então, o sentimento, ele é uma avaliação racional do que aquela situação desperta em você. Então, você constrói, né? O sentimento, ele é uma construção, ele vai acontecer depois que você vai... Ele é uma construção mais complexa, né? Do nosso sistema límbico, associado ao nosso sistema límbico, né? Então, não só dele, do nosso sistema racional também.
Então, como que a gente lida com essas emoções? Num primeiro momento, né, é o que eu costumo levar ali pra vida, né? Eu sempre fui quanto mais nova, eu sempre fui muito impulsiva, sempre fui muito de seguir o que eu sentia, cegamente. E tanto na experiência de vida, né, que me proporcionou essa jornada de autoconhecimento e hoje me colocou numa posição onde eu cuido disso e trabalho com outras pessoas esse aspecto da nossa natureza, quanto também nos meus atendimentos, eu trabalho com esse tipo de confrontação. Né? Às vezes a gente tem um sentimento de ansiedade em relação a alguma construção que a gente fez de alguma dada situação, como a do avião, que eu exemplifiquei, e na verdade aquilo está sinalizando um novo processo de adaptação, uma nova oportunidade para eu me desenvolver em outro aspecto, que por eu considerar que é muito importante, que aquilo pode me tirar algo que é essencial para mim naquele momento, eu me sinto ansioso, me sinto ameaçado. Então, como que eu confronto essa ansiedade e não perco o que é importante para mim? É lógico que níveis emocionais intensos, né, situações que despertam emoções e sentimentos intensos, e situações que fazem você permanecer dentro de um estado emocional desafiador, elas começam a desenvolver outras condições, como uma depressão, uma ansiedade, né, entre outras coisas outras circunstâncias que podem, né, outros transtornos ali que podem acontecer. Então, estacionar, né, ter uma vida que desperta emoções sempre desafiadoras é desmotivador. Ter um estilo de vida que não te proporciona uma experiência mental ampla e saudável, sentir emoções desafiadoras é natural, mas viver só emoções desafiadoras, a gente já vê que a pessoa está imersa dentro de uma condição que não tá bom para ela. As emoções estão sinalizando, olha, isso daqui não tá te fazendo bem. Você precisa construir um caminho fora daqui. A partir de onde você tá, é claro. Né? Então, às vezes, quando nós estamos muito imersos dentro desses estados emocionais desafiadores, não é indicado, a gente não tem uma perspectiva positiva de futuro, nós não temos uma relação saudável com nós mesmos, porque acabamos sendo tomados por esse estado de espírito, né? Essa tristeza profunda, essa angústia, essa desmotivação, essa ansiedade. Então, nós acabamos sendo tomados por um estado de espírito mais desafiador e ali a nossa visão, a nossa perspectiva é contaminada por ele. Isso acontece muito no atendimento psicológico. Trabalhar a confrontação de um estado de espírito. A pessoa, ela constantemente está tendo aquela resposta emocional a uma circunstância que se repete na vida dela. E ela, até que ela consiga dar a resposta que ela precisa dar comportamentalmente e construir um repertório ali de comportamental, de estimular emoções mais satisfatórias, como alegria, satisfação, conquista, né, realização, enfim. Essa pessoa, ela vai estar com a perspectiva nublada. Então, é um desafio, é uma luta, é uma confrontação constante. Então, a gente lida com essas emoções, né, refletindo sobre elas, num primeiro momento. Então, você sente uma ansiedade. O que é ansiar? Ansiar é desejar obter, desejar sair de uma situação. Desejar o quê? O que eu anseio? Eu tô num sistema de trabalho ruim, eu sinto ansiedade o tempo todo. O que eu tô ansiando, gente? Minha ansiedade está associada ao trabalho. Tô querendo sair de lá. Eu tô dentro de um sistema ruim, que eu digo assim, que eu avalio que não me cabe mais. Não que o sistema em si é ruim. Pode ser que tenha alguns fatores que desencadeiam um estresse que não pode ser gerenciado. E pode ser que não. Para mim, aquele momento passou, né?
Eu estou num relacionamento que me gera muita insegurança. Eu não consigo parar de pensar, é porque a pessoa faz isso, a pessoa não me ouve, a pessoa não... O que é? Tá na relação, está em você, numa construção que você está trazendo para a relação, né? Aonde está? Está em mim, está no relacionamento. De qualquer forma, interfere em mim, interfere na relação, não é verdade? Então, como eu lido com essas emoções? Primeiro momento é aprender, eu acho que é um momento de diferenciar. Ela está onde? Ela está fora, num elemento fora que me incomoda? Ou ela está num elemento dentro? E se está fora, qual que é a parte psicológica que me cabe? Do que ela reflete em mim? Então, eu sinto que eu trabalho muito e não tenho tempo. Gente, isso é muito comum, tá? É um padrão de comportamento muito comum da nossa época. No consultório, eu posso dizer que chega a ser 50% dos atendimentos, tá? Então, assim, eu trabalho, mas não tenho espaço de vida, né? Eu sinto que eu não tenho tempo pra mim, eu não me cuido, mas eu também não tenho um impulso. Eu também me sinto desmotivada a procurar me cuidar. Claro, em algum momento, o trabalho tomou conta de outras experiências de vida que te trariam motivação e te trariam uma maior força para lidar com as frustrações e os estresses do trabalho também. Então, o cérebro ele se alimenta de experiências. Então, se o seu repertório de experiências ele é limitado ao trabalho e às obrigações, a gente pode dizer que nós temos um sistema ali empobrecido psicologicamente falando, né? A nutrição mental, ela é empobrecida. A gente não tem os elementos nutricionais suficientes para você se sentir bem, para você conseguir enfrentar, para que um problema no trabalho ele não se torne maior do que realmente ele é. Tá? Então as coisas elas vão se ampliando, vão se intensificando. E aí as emoções desafiadoras elas se tornam insuportáveis. Elas começam a gente começa a sobrecarregar o nosso sistema psicológico, emocionalmente. Então, as emoções desafiadoras, esses sentimentos que a gente tem que nos desafiam a enfrentar o quê? Não é só enfrentar uma situação externa, mas o que enfrentar aquilo representa para mim. Né? O meu anseio não é só um anseio material. Qual que é a parte psicológica desse anseio? O que ele reflete de mim? O que ele projeta de mim naquela situação? A realidade material e a realidade psicológica, elas não estão separadas. A gente pode separar para estudar, mas ainda no estudo consideramos que como um todo, como um sistema. Então, o que aquela emoção está querendo me sinalizar? A raiva está querendo me sinalizar, a raiva do meu primo está querendo dizer que meu primo me desrespeitou e eu me senti injustiçada, desvalorizada pelo meu primo? Como que eu faço para eu fazer valer o meu valor? Eu vou falar com ele? Não, foi pontual, já passou. Então, o que eu deveria fazer? Cada situação é uma situação, né? O que eu posso fazer por que eu me senti desvalorizada também? Qual foi o meu posicionamento na situação? Ele reforçou esse desvalor? Como que eu não consegui me posicionar de um jeito que eu me sentiria mais valorizada? O que eu valorizei acima de mim? Que me despertou raiva? Como que eu poderia ter agido de uma maneira que eu pudesse expressar que fui desvalorizada e reforçar o meu valor para mim mesma? Porque no final é uma avaliação sobre nós, né? O meu sentimento de anseio de sair do trabalho. Eu tenho procurado outras oportunidades, eu tenho feito projetos para sair desse trabalho, eu tenho feito um networking. O que eu tenho feito para dar o próximo passo, que não é mais na direção desse trabalho? A minha energia está me direcionando para outro lugar. Eu estou caminhando em direção ao meu desejo, na prática, na vida prática, né? Deixa eu ver.
uma situação de conflito familiar, né? Tô numa reunião familiar e uma pessoa, sei lá, minha prima me criticou. Nossa, tô falando muito de primo aqui, né, gente? Isso daí tá, gente? É exemplo, tá? Tô pegando aqui, veio primo na cabeça, não sei porquê. Ah, minha prima me criticou minha comida, falou que não tava legal, que não sei o quê. Me senti desvalorizada. Me senti ansiosa, fiquei sem resposta, não soube me posicionar. Eu dediquei muito tempo para aquilo, para ela dizer que minha comida tava ruim, apesar das outras pessoas terem gostado, sei lá. Né? O que isso pode dizer sobre mim? O que isso pode dizer da minha comida? O que isso pode dizer da minha prima? Entende? Emoções são informações, são avaliações que a nossa mente faz sobre as situações. E aí vem a razão, né? A conexão coração e mente. Então, a minha razão está a serviço de quê? Não, vou pensar racionalmente, não vou considerar minhas emoções. Ou ela está a serviço do meu bem-estar. E ela precisa considerar minha avaliação emocional da situação para tomar uma decisão. A minha razão está a serviço de quê? A gente costuma falar em psicologia, né? Então, essa emoção, ela está a serviço de quê? De me sinalizar de que talvez eu devesse me posicionar? De sinalizar que talvez eu devesse melhorar a minha comida? De sinalizar que às vezes, poxa, minha prima não tá bem. Ela tá criticando bastante essa noite. As emoções conectam também. Quando nós trabalhamos as nossas emoções, nosso autoconhecimento, a gente, a partir da nossa vulnerabilidade, a gente começa a perceber e se tornar mais sensível para a vulnerabilidade dos outros. Então essas emoções desafiadoras, elas fazem a gente se sentir vulnerável. E elas conseguem nos conectar com as outras pessoas também. Existe uma dimensão emocional que é individual. E existe uma dimensão emocional que é coletiva, que é compartilhada. Às vezes dentro de um sistema familiar, dentro de um ambiente de trabalho, dentro de um grupo de amigos, dentro da turma da escola, da faculdade. Então, eu consigo me conectar também. Sei lá, cheguei aqui no trabalho, nossa, que clima ruim, tô me sentindo bem. Você avaliou emocionalmente o que eu tô sentindo? Por que eu não tô bem? O que eu percebi aqui? Nossa, eu tava bem lá fora, tá tudo bem, não veio nada na minha cabeça. De repente eu me senti mal. O que aconteceu? O que me atravessou naquele momento? Que emoção é essa que eu tô sentindo? O que ela tá passando de informação pra mim? A gente vive muito fugindo de nós mesmos, né? E o psicólogo hoje, ele é procurado justamente para, eu acho que como até um guia de reencontro com nós mesmos. A gente foge das nossas emoções e não tem nada mais verdadeiro, mais fiel às nossas necessidades psicológicas do que o nosso sistema emocional. Não, talvez, como que eu posso dizer? Talvez numa avaliação imediata. Mas nossos sentimentos e as nossas emoções desafiadoras, elas contam sobre a nossa história, elas nos conectam com outras pessoas, elas nos solidarizam em relação à dor do outro, elas humanizam a nossa conduta, elas fazem a gente sair daquela posição de eu sou o tal, eu sou a tal, e o outro, que besteira isso que ele tá falando. Que coisa. Gente, todos falamos besteira, né? Sair daquela posição de julgar sempre e ouvir mais. Elas tiram a gente dessa posição de julgamento constante. Quando a gente trabalha com elas. Quando nós consideramos nossas emoções desafiadoras para trabalhar com a gente, dentro do que a gente quer construir, né? Então, as emoções desafiadoras, elas têm um papel. É um papel incômodo. Ele desafia a gente. Ele desafia que a gente, muitas vezes, se confronte com o que a gente tem certeza. Que a gente se confronte com as nossas certezas, com o que a gente acha que, nossa, isso daqui é regra.
Quantas vezes a gente não vai buscar terapia para transformar uma regra que a gente segue assim, lealmente, e aquilo gera resultados ruins pra gente, não serve mais. A gente precisa se transformar, a gente precisa transcender aquele momento, aquela parte, aquele aspecto nosso. A gente precisa ser um pouquinho mais. Quantas vezes a gente, né, na terapia, até no processo de autoconhecimento, não necessariamente, né, na terapia, mas eu falo terapia porque é o meu trabalho. Então, no processo de autoconhecimento, nós entendemos que somos limitados e que aquela vulnerabilidade, ela é uma porta para expansão. Que eu tenho um limite ali e que eu posso construir uma expansão. Que ainda que eu não perceba, se eu me proponho, se eu me comprometo a seguir o que eu acredito, os meus valores, eu sou capaz de enfrentar os desafios do passo a passo. Quando a gente é novo, a gente tem eu pelo menos, né, eu acho que é uma visão muito mais infantil, né, mais adolescente. Quando a gente é novo, a gente tem a perspectiva, eu quero ser isso, eu quero conquistar aquilo. A gente sonha como se o momento em que a gente fosse conquistar ou viver aquela experiência fosse quando a gente fosse ser feliz, a gente fosse se realizar. E parece que às vezes a gente não considera os desafios do caminho. E aí a gente vem, né, quando a gente se torna adulto, a gente começa a construir a nossa realidade, a co-criar, junto com as circunstâncias que a vida disponibiliza, a nossa realidade para conseguir realizar o nosso sonho, não talvez da forma infantil idealizada, mas da forma que realmente é possível realizar dentro da vida, dentro do que é colocado pra gente. A gente percebe que a gente precisa atravessar muitos desafios, que não vai ser sempre como a gente quer para chegar até lá, que alguns a gente vai acabar enfrentando situações, atravessando lugares, encontrando pessoas que vão ser extremamente desafiadoras pra gente. Mas que se nós nos prendermos ao nosso propósito, ao nosso sonho, né, ao que chama a gente acaba se transformando no processo. Porque a realização desse sonho, a realização desse propósito, ela acontece enquanto a gente está construindo ele. Chegar num formato final é só um detalhe do caminho. Porque depois você tem que manter e sustentar. Então, assim, é uma construção. Eu não sei se vocês já repararam nos filmes, né? Onde, principalmente nesses de super-heróis, né? Para conquistar algo, a gente precisa, né? Não só de super-heróis, mas qualquer filme que seja a questão de atingir um propósito, um sonho, uma realização, você passa por desafios. Você é desafiado o tempo todo a dar conta de chegar lá, a ser tão, a emitir no seu ser aquilo que você quer alcançar, para que você saiba como fazer a manutenção. É como a gente receber um presente que a gente não sabe como cuidar. A gente pode aprender, mas se a gente não se dispor a aprender e se construir através desse presente, a gente não mantém ele. A gente perde com a mesma facilidade com que a gente ganhou. E na vida adulta é construção. E a gente constrói melhor quando a gente considera as nossas emoções desafiadoras. Porque elas são nossas fiéis aliadas nessa construção. Mas Amanda, já me disseram que a mente mente. Mente. Às vezes nós nos confrontamos ali, né, com memórias afetivas, com emoções que são reflexos de experiências anteriores, reflexos do que nós construímos lá na nossa vida, do que foi reforçado na nossa vida, né, nas nossas experiências, na nossa cultura familiar, na nossa cultura, né, local, dentro do conjunto completo do que a gente viveu. E essas emoções, elas ficam impressas, elas fazem parte da nossa formação enquanto pessoa. Mas em dado momento, elas podem até se associar a algum gatilho presente. Mas hoje é uma situação nova, hoje você é uma pessoa diferente, hoje você tem outra experiência, e lá naquele passado você não tinha o conhecimento, hoje essa emoção
talvez ela esteja, a gente fala, né, bloqueio emocional, bloqueando você a construir novos repertórios emocionais, que só podem vir através de confrontar essas experiências que despertam esse gatilho. Então, não é qualquer confronto, tá? Dependendo do nível de intensidade emocional, é preciso ter estratégia, porque normalmente, às vezes, num nível muito intenso, a pessoa se sente sem energia e ela não consegue sustentar o confronto. Então, aqui ampliando mais, né, sobre essas experiências de enfrentamento emocional, confrontação de nós mesmos, dos desafios que essas emoções trazem, elas sinalizam pra gente, aqui você vai ter um desafio, aqui você vai ter que aprender. Aqui não vai ser do jeito que você quer, dentro da sua zona de conforto, como você idealiza. Aqui é como a vida quer, você se vira e você se adapta. Ah, mas eu vou responder sempre como a vida quer. Você vai responder da forma que você consegue, com quem você é e com as circunstâncias que estão ao redor. Nós somos, quando eu digo que nós somos mais do que nós sentimos, do que nós pensamos, das nossas experiências, das nossas memórias, dos nossos traumas, enfim, nós somos mais. Porque a vida sempre desafia que a gente seja algo a mais, algo diferente. Então, é como se dentro de uma unicidade de quem a gente nós possamos ser muitos. Ter muitas formas, muitas expressões. Ai, não, mas eu não faço isso. Bom, se um dia a vida te desafiar e você fizer, você vai ter uma desconstrução ali, uma desilusão muito grande. Você vai acabar fazendo isso. A gente não faz tal coisa até fazer. Eu sempre fui muito sensível, né? Às questões emocionais, sentimentais. Sempre fui uma pessoa muito empática. E até isso faz parte do meu chamado, né? Profissional também. Se eu fiz disso uma profissão. Mas eu sempre me coloquei, eu sempre me imaginei que as pessoas que estão em situação de uma vulnerabilidade emocional ou qualquer outra circunstância, poderia ter sido eu. Eu posso não estar numa situação assim agora. Mas eventualmente a vida pode me colocar numa posição assim. E aí? O que a gente faz com isso? Né? Eu acho que dentro da minha história, me relacionando com as minhas emoções desafiadoras, eu sempre fui uma pessoa muito teimosa. Eu não consigo... eu sempre fui uma buscadora do que é verdadeiro pra mim, do que é verdadeiro pros outros, né? Porque no consultório é a verdade que vive em cada um, né? E às vezes não é a minha, mas é a dele, e dá vida para aquele paciente, para aquela pessoa, e dá força, e aquilo move, e aquilo é tão real quanto as minhas verdades que me movem, né? A gente chama isso de motivo, né? Motivo psicológico. Que verdade é essa que vive em mim e me movimenta? Que desperta essas emoções, que desperta esses sentimentos, que me desafiam a ter que confrontar algo que eu não quero confrontar às vezes, que é desconfortável pra caramba. Nossa, prefiro fugir, prefiro ignorar. Até quando é possível ignorar? Que efeito será que ignorar deixa que isso permite que isso não tenha efeito algum sobre nós? Será que a gente tem esse poder, esse controle emocional? Eu gosto de falar gestão emocional, né? Porque a gente tem esse filme que saiu agora, Divertidamente 2, gente, eu fiquei de assistir, não assisti ainda. Mas tem o Divertidamente o 1 também, né? E é um trabalho em equipe. Não é uma questão de controle, é uma questão de relacionamento. As emoções, a gente se relaciona com elas. Como nós nos relacionamos? Como o nosso propósito, o nosso sonho, o que chama a gente a viver, o que motiva a gente a viver, se relaciona, como que eu dirijo através da minha atitude, do meu comportamento, a minha vida, considerando minhas emoções e o meu propósito. É complexo, né? É trabalhoso, mas é um caminho que faz muita falta pra gente. Uma situação que eu posso dizer pra você que
para vocês, trazer para vocês que ilustra muito isso, é o quanto que hoje as pessoas muito imersas numa rotina de trabalho, elas acabam adoecendo emocionalmente, né? Ficando deprimidas, ficando se sentindo vazias, né? Nós somos seres que nós precisamos de sentido para a vida. A gente não vive que nem robô, sem propósito, sem algo que nos realize, sem a gente presente, né? A gente se expande, a gente se constrói. E não só externamente, internamente também, psicologicamente também. É uma via de mão dupla, ou de muitas vias, ou às vezes de mão única também. Depende do movimento que for necessário fazer naquele momento. Mas a gente vive com mais sentido, a gente traz mais propósito para nossa experiência, a gente preenche a nossa vida com a nossa presença, com a nossa essência, com quem nós somos, quando nós vivemos essas verdades que existem dentro da gente. Elas se manifestam, elas têm mensageiras. As emoções desafiadoras são mensageiras. As emoções também não desafiadoras, as emoções que reforçam que tá tudo bem, também são mensageiras. Os sentimentos são mensagens, são informações. E às vezes a gente se identifica um pouco com eles acabam tomando muito espaço na nossa mente. Às vezes não. Às vezes a gente considera, isso é uma informação, o que eu vou fazer com isso agora? E aí? Né? Mas eu sempre, sei lá, vou contar uma experiência minha aqui, que é quando eu tava na faculdade, eu escolhi dentro dos estágios, né? Eu acabei tendo uma ampla experiência ali de atuação da psicologia, né? Nos 2 últimos anos, em escolar, hospitalar, clínica, social, enfim. E ali eu escolhi fazer estágio, olha que confrontação, né? Eu resolvi fazer estágio em psicologia hospitalar no penúltimo e no último ano. Foi a experiência mais, assim, que me gerou mais ansiedade. E eu lembro que a professora, ela perguntou para cada um, né? Por que vocês vieram, né? Optaram por essa disciplina. Eu lembro que quando chegou minha vez, eu falei assim, porque eu sempre... porque o hospital é um lugar de cuidado. E eu sempre me senti muito bem no hospital. Ela perguntou se eu já tinha trabalhado num hospital. Eu falei assim, não. Mas eu gosto de ver as pessoas cuidando, né? E psicologia é uma profissão de cuidado. Ela falou assim, é diferente quando você tá cuidando, né, das pessoas que estão vulneráveis, é diferente quando você está sendo cuidada. Será que você gosta mesmo? Ela me confrontou, falou alguma coisa assim. Cara, aquilo entrou em mim, eu falei, claro que sim. Claro que sim. Eu não escolhi psicologia à toa. Não escolhi mesmo. Mas a experiência hospitalar foi extremamente angustiante trabalhar dentro do hospital. No primeiro dia que eu fui, eu me senti tão ansiosa que eu quase desmaiei de nervoso. Uma colega minha desmaiou. Tava eu e ela passando mal. Depois sempre foi um desafio. Eu me sentia muito ansiosa, mas conseguia construir um repertório de experiência que foi me dando mais segurança, que foi me dando uma percepção diferente, que foi me construindo, me desconstruindo esse sentimento de ansiedade. Muita responsabilidade lidar com a dor do outro, com a saúde, com a vida da outra pessoa, né? Tanto no consultório, claro, quanto no hospital. Mas no hospital tinha comorbidades fisiológicas também, né? Não era só psicológico. Então, assim, ali eu me desconstruí. Ali foi uma confrontação. Eu sustentei esse estágio até o final. Não pensei em momento algum em desistir. Vou te falar, na época não. Eu acho que na época eu tinha tanta certeza de tanta coisa
E hoje a única certeza que eu tenho é de que eu não tenho certeza mais de nada. De que as coisas se revelam como elas têm que se revelar. E de que a gente pode refletir e pensar e construir a partir delas. É o famoso, o que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com essa emoção desafiadora que despertou? O que eu vou fazer com esse sentimento que me lembra? Pessoal, voltou? Vocês estão me ouvindo? Aqui deu que pausou por causa de conexão baixa. Mas pra mim aqui tá... Voltou, né? Então tá bom. Então, o que essa memória afetiva, essa lembrança que tá associando uma experiência passada a uma experiência presente, ela diz sobre mim? Eu preciso atravessar essa experiência, eu preciso trabalhar, é a minha área, eu gosto de psicologia. O que tá dizendo sobre a minha experiência no hospital? O que aquilo tá dizendo sobre mim? O que diz sobre a situação? O que aquilo diz sobre, né? O que aquilo diz sobre? Como que aquilo me atravessa e qual que é a minha percepção sobre aquilo? Isso é muito importante. Então, pensar sobre isso é desenvolver um pensamento crítico a partir da própria experiência. E isso é muito importante pra gente se tornar cada vez mais consciente de quem somos, do que podemos ou não podemos, de talvez outras alternativas de enfrentamento, de construção de vida. Então, como que eu uso minhas emoções para isso? Quando eu me sinto desvalorizada, como eu sinto que eu posso me valorizar mais? Quando eu me sinto ansiando por algo, ansiosa, eu tô querendo me livrar do quê? Eu tô querendo ter o quê? Né? A nível psicológico e a nível material também. A nível material acho que a gente consegue identificar mais rápido, né? Mas a nível psicológico a gente às vezes tá meio desconectado. O que é meu sentimento de vazio? Eu tô me sentindo esvaziada de quê? Eu só trabalho. O que eu quero viver? Esse trabalho tá a serviço do quê? O trabalho perdeu sentido, você só trabalha pra trabalhar, trabalha pra pagar conta. Nossa, que superficial. Cadê você nisso tudo? Seu trabalho tá a serviço de que vida que você quer viver? Às vezes o problema não tá nem no trabalho. Tá em eu não usá-lo pra construir uma vida que tenha sentido pra mim. E a construção, gente, não vem de graça. Quando a gente pensa em ganhar ou facilitar o processo, é aquele pensamento mais infantil, né? Então, assim, quando a gente é pequeno, nós temos aquela facilidade que os nossos responsáveis vão atender nossas necessidades ali. A gente não precisa lutar muito, depende da experiência de vida. Tem gente que começa a lutar já desde pequena. Mas para essas pessoas, isso não é uma questão. Para quem faltou, essa pessoa teve a oportunidade de construir para quem teve esse suporte, né, parental. Mas na vida adulta a gente constrói. Somos nós. Por nós e por quem a gente ama. Então é construção. O que eu dou para construir? Tudo que é construído precisa de energia e tempo. Que energia eu tô colocando naquela construção? Que energia eu tô colocando nesse projeto? Qual a qualidade da atenção que eu tô dando para desenvolver isso? Gente, as coisas se desenvolvem conforme você dá atenção. Pode ser uma ansiedade, que você dá atenção muito para os sintomas e fica apavorado porque não sabe o que fazer e ela cresce. Pode ser para um autoconhecimento, onde você busca aprender com a situação. Pode ser para um projeto de vida, conquistar um objetivo que você tem. Pode ser construir uma carreira profissional, né? Que energia e tempo você dedica? Quando você pensa sobre o seu projeto, sobre o seu sonho, sobre o seu objetivo, que energia você está colocando ali? Ah, mas eu não posso evitar. Tem pensamentos que a gente não evita. As emoções a gente também não evita. Os sentimentos, eles vão surgir.
Mas aí a grande questão é, que resposta você dá a eles? Essa é a energia que você coloca conscientemente. Que energia é essa que você está colocando? Ai, nossa, briguei com meu namorado. Que atenção você deu para isso? Como você vai direcionar essa situação? O quanto você vai dedicar de tempo, de energia e qual o direcionamento? Como você vai conduzir isso? É aí que a gente pode transformar uma briga numa fonte de crescimento e desenvolvimento para ambos. É aí que a gente pode construir uma conexão maior através da nossa vulnerabilidade, através do que a gente sente, através do que desafia a gente. E construir uma relação de força, onde quando você precisar, você vai ter alguém que vai te ouvir e vai construir junto com você. Não só em relacionamento amoroso, foi um exemplo, né? Mas assim, na vida. Ah, briguei com a minha amiga. O que você vai fazer com isso? Ah, quero saber. Preciso dar um tempo, preciso processar. Processei. Vou conversar. Ah, ok, vou ouvir, vou entender, vou me expressar, vou me posicionar. Não quero perder a amizade, não quero perder o namoro, não quero perder uma harmonia com a minha família, não quero perder a minha oportunidade de trabalho. Quero me dar bem, pelo menos eu quero construir um bom relacionamento, apesar das dificuldades, apesar dos humores das outras pessoas. Eu preciso passar por aqui. Eu quero construir dessa forma, da melhor forma que for possível ali. Que energia você coloca naquilo? Isso constrói, isso volta. O resultado disso reflete em você. Na qualidade das suas relações, na qualidade do seu dia a dia, na qualidade de quando você amanhece. Olha, eu vou te dizer que eu passei por um momento muito difícil, né? Por um chamado muito difícil recentemente, né? E foi uma construção de anos que eu fiz, né? Pra chegar onde eu queria chegar. Não numa ideia fixa, mas assim, para construir, para chegar, ainda tô construindo. Mas cheguei num ponto que já sei que eu já tô começando a colher. Então, assim, nesses dias difíceis, como que eu conduzia? Tinha dia que era muito difícil. Minha perspectiva, às vezes não tinha nem perspectiva. Às vezes a gente fala perspectiva ruim, mas a gente não tem nem perspectiva, né? Mas eu sou teimosa também. Minha teimosia não falhou aí. Eu fui muito teimosa em considerar que cada começo de dia, cada amanhecer era uma nova oportunidade de conquistar o que eu queria. Era como eu resolvi encarar a situação conscientemente. Me sentia mal, me sentia impotente, me sentia vulnerável, me sentia fraca, me sentia. Mas conscientemente eu escolhi que cada dia seria uma oportunidade de construir a realidade que eu queria construir. E fui indo atrás até encontrar. A gente não precisa de muitas portas, a gente precisa de uma que abra, da porta que é nossa, que vai levar a gente à próxima porta. E a próxima porta, e a próxima porta, até a gente chegar lá. E a gente se transformando, se construindo junto com o nosso sonho. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês ficaram quietinhos aqui. Mas fiquem à vontade para participar também nas lives, tá? Espero que tenha agregado. Lidar com emoções desafiadoras é desafiador. É desafiador, é para desafiar. E o que nos desafia ou nos paralisa ou pode nos fazer crescer. O que você escolhe? Paralisar ou crescer? Oi, Márcia! Ai, que bom que você veio! Obrigada por ter vindo. Bom, gente, é isso. Tá aí umas dicas, umas experiências aí que eu tive também, que ainda, né, a gente sempre tem, né? Emoções desafiadoras fazem parte do nosso processo de desenvolvimento pessoal. Mas eu espero que tenha contribuído ali um pouquinho
as histórias que eu contei, os exemplos que eu dei, as informações. Espero que contribuam um pouquinho ali para a experiência de vida de vocês, para vocês seguirem o próprio caminho, para vocês conquistarem, construírem o próprio caminho e se construírem com ele. Porque a vida é sobre isso. A gente se constrói enquanto a gente caminha. Obrigada, pessoal. Um beijo, se cuidem. Obrigada pela presença de vocês. Até a próxima.